pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história da cerveja alemã para vocês. Até o século XVI, a cerveja ela era produzida de uma forma muito parecida com o que era produzida na época dos egípcios, na época lá da Mesopotâmia também. Não se sabia, por exemplo, a ação da levedura na produção da cerveja. Porque a gente sabe que o homem faz o mosto, que é o líquido que antecede a cerveja propriamente dita, e é a levedura que faz todo o trabalho da fermentação para transformar os açúcares em álcool e outros compostos. Então, à medida com que essa produção foi sendo aumentada, foi surgindo a necessidade de ter um controle dessa bebida. Então, vários duques começaram a criar leis para prevenir cervejas de má qualidade. Isso não aconteceu nem só na Alemanha, mas, por exemplo, na França. Então, algumas cidades determinavam algumas medidas bem rigorosas para aquelas pessoas que tivessem produzido uma cerveja ruim. Por exemplo, você que produziu a cerveja ruim vai ser jogada ao esterco, junto aos porcos, então leis desse tipo. Então, à medida que isso foi passando, foi tendo mesmo essa necessidade de ter um produto de qualidade, assim como nós temos hoje. Uma indústria grande não vai produzir uma coisa contaminada porque não pode. Então, naquela época já começou a ter necessidade dessa qualidade na produção da bebida. Por exemplo, em 1516, todo mundo sabe, todo mundo que gosta de cerveja sabe, que foi promulgada uma lei em 1516 chamada Lei da Pureza Alemã, ou Reinheitsgebot em alemão. Essa lei, ela é uma lei de qualidade porque visava o uso dos ingredientes corretos para a produção de cerveja, que na época foi definido como malte de cevada, água e lúpulo. Nessa época não se tinha o conhecimento da ação da levedura como agente fermentativo. O malte de trigo foi incluído mais anos depois. Mas usar esses ingredientes já dava uma ideia, assim, já indicaria que a cerveja tinha que ser com esses ingredientes para ela ser cerveja. Claro que precisaria ser feito com toda higiene e todo cuidado, mas isso foi uma medida inicial. Vou fazer um parêntese aqui, que além dela ser uma lei, essa lei da pureza, ser uma lei de qualidade, ela acabou sendo também uma lei mercadológica. Por quê? Porque, na verdade, o malte de trigo estava sendo muito usado para a produção de cerveja e estava faltando para fazer pão. Então, essa lei no início, ela também teve sim essa função de evitar o uso do trigo só para produzir cerveja. Então, eu quero que vocês entendam que também teve esse lado da questão, tá bom? Mas ela é sim uma lei de qualidade. Anos depois, em 1553, outro duque também da Baviera, ele determinou uma outra medida, que os alemães eles só poderiam tomar cerveja no verão feita no inverno, por exemplo. Não era possível fazer cerveja no verão. Por que que não? Porque as cervejas feitas no verão, como elas eram em temperaturas maiores, durante a fermentação a chance de contaminar era maior e as cervejas sairiam com qualidade inferior, até com gosto desagradável. Então essa medida era para evitar a produção de cerveja ruim. Então, essa medida, ela intensificou um costume que os alemães já estavam tendo anos atrás. Em 1400 e pouquinho, já existia um documento em Munique que se referia à fermentação, uma fermentação em temperatura mais fria. O que é isso? Hoje a gente conhece como fermentação de cervejas lagers, que são fermentações que são conduzidas em temperaturas mais baixas. Antes, o que foi acontecendo nessa época de 1400 e pouco, então? Os alemães foram percebendo que as cervejas produzidas e armazenadas em grutas, em cavernas ou em até adegas com gelo que eles mesmos faziam, produzia-se uma cerveja mais estável, uma cerveja mais límpida e uma cerveja que dava para eles consumirem no verão. Então os alemães foram percebendo isso, que então eles, não posso, aí depois daquela medida desse rei, desse duque, as cervejas então elas não podiam ser produzidas no calor, mas elas podiam ser consumidas no calor desde que elas fossem armazenadas dessa maneira que estou falando para vocês, em temperaturas mais baixas. E ao longo do tempo, claro, isso acontece com a gente vai testando as coisas. Então os alemães começaram a perceber, a fazer isso sempre. Vamos deixar refrigerado porque a gente em temperaturas mais baixas que a gente tá percebendo que fica melhor. Quer saber? Vamos fermentar em temperaturas mais baixas para ver o que acontece?
Aí eles perceberam que inclusive a fermentação dava para ser feita a frio. Então, o que foi acontecendo? Antes não se conhecia cultura pura de levedura. Isso só foi acontecer lá para 1800 e pouco. Então, as bactérias e leveduras, elas estavam todas em conjunto ali, não se tinha uma levedura só fermentando a cerveja. E quando eles começaram a fermentar em temperaturas mais baixas, foi sendo selecionado leveduras que conseguiam fermentar em temperaturas mais frias. Então é a seleção natural mesmo. Baixou a temperatura, as leveduras capazes de fermentar nessa temperatura vão sobreviver, as outras vão ficar ali quietinha, morrer, sei lá eu. Mas então foi sendo gerada essa linhagem nova de leveduras do tipo Lager. E os alemães foram vendo que a cerveja não ficava mais com má qualidade, porque em baixas temperaturas as bactérias não conseguiam crescer, então não provocavam cerveja de má qualidade por causa das bactérias, alguma possível contaminação. Então foi sendo observado isso e surgiu aí um tipo de cerveja nova, que é o que a gente conhece como cerveja Lager, que então são fermentadas em temperaturas mais baixas e por isso acabam demorando mais para ser fermentado, porque estão em temperaturas mais baixas e precisam de longas maturações, porque durante a fermentação formam-se compostos um pouquinho desagradáveis e para que eles sejam, para que a cerveja fique gostosa é preciso maturar por meses até. Mas ao final a cerveja fica muito agradável, fica uma cerveja bem neutra, uma cerveja leve, uma cerveja simples. Tanto que o termo Lager, ela vem de uma palavra alemã que significa armazenamento, que é esse tempo que a levedura tem para deixar a cerveja bem redonda para que a gente consiga tomar. Só para vocês terem uma noção, foi apenas em 1883 que um cientista chamado Emil Hansen, lá em Carlsberg, na Dinamarca, que determinou pela primeira vez o uso de levedura numa cultura pura. O que é uma cultura pura? É apenas uma linhagem de levedura produzindo a cerveja. Quando você tem uma linhagem para produzir uma cerveja, você sabe o perfil que essa cerveja vai ter. Hoje nós, cervejeiros caseiros, e as empresas também, as cervejarias, quando a gente vai produzir uma cerveja, a gente usa uma linhagem de levedura porque a gente quer produzir determinado tipo de levedura. Antes disso, não. Eram culturas de micro-organismos e não se sabia o que tinha lá, se eram dois tipos de levedura diferentes. Então, quando você determina um tipo, aquela cerveja vai ficar de melhor qualidade porque você conhece o perfil daquela levedura. Em sua maioria, as cervejas alemãs são do tipo Lager. Claro que tem algumas exceções. O exemplo pior, digamos assim, é a cerveja de trigo, que é a Coringa, né? A cerveja Coringa alemã, ela é do tipo Ale. Mas assim, muitas, a Bock, Doppelbock, Viena, muitas cervejas, a maioria são do tipo Lager. E elas são assim um pouco diferentes uma das outras. Só para vocês terem uma noção, para quem não conhece cerveja aqui no canal, por exemplo, tem a Pilsen, né, mais do tipo Pilsen, que é mais dourada, tem do tipo Helles, que é um pouquinho mais suave, tem do tipo Doppelbock, que é mais intensa, mais alcoólica, tem a Schwarzbier, que é uma cerveja preta, ela tem um gosto bem de torradinho. Então, claro, tem diferença entre elas, mas elas têm um caráter de fermentação mais neutro. Quando os alemães estavam lá fazendo essas fermentações Lager, que a gente, né, hoje define assim, eles foram observando que até pelo tempo de armazenamento da cerveja, as leveduras elas iam ficando no fundo. E com isso, a gente tinha uma cerveja muito mais límpida, porque a levedura ela estava lá no fundinho, até poderia reaproveitá-la depois, porque ela estava ali bem quietinha. Pela estabilidade que eu já falei pra vocês, então eles foram percebendo vantagens em fazer essa fermentação do tipo Lager. Mas então é isso, gente, eu acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, porque eu não consigo falar pouco, eu sempre acabo querendo falar mais detalhes, quando eu vejo o vídeo já tá com mais de 10 minutos. Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, põe um joinha aí pra mim, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!